Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa resolução das nossas questões dos cálculos de química analítica qualitativa, né? Vamos focar nos cálculos de concentração comum e concentração molar. Eu vou compartilhar com vocês a lista de exercícios. Essa lista ela já está respondida. Se vocês quiserem depois responder ela e comparar, vou mandar depois ela apenas sem as respostas para vocês ir tentando responder, para que assim vocês possam ir treinando quanto à questão dos cálculos. Depois vocês fazem a comparação com o gabarito, que já foi disponibilizado. Vou compartilhar aqui com vocês o material. Pronto, então vamos lá. Deixa eu ir para o início aqui. Então, como vocês podem ver, as cinco primeiras questões da lista estão referentes à concentração comum. E as outras cinco questões estão referentes à concentração molar. Então, o que seria a concentração comum? A concentração comum, ela vai se deter ao estudo da grama e da minha ml, da grama e da minha ml. Quando eu falo da grama, eu estou falando da minha massa. Quando eu falo da minha ml, eu estou falando do meu litro. Então, toda questão, quando a gente perceber que a gente tem um valor em ml, a gente vai transformar esse valor de ml para litro. Eu vou converter de ml para litro. Os valores têm que estar em gramas e os valores têm que estar em litro. A gente tem que fazer essa conversão de unidades para que a gente possa conseguir resolver a questão. Então vamos para a primeira questão aqui na lista. Ao dissolver 100 gramas de hidróxido de sódio em 400 ml de água, obtiveram-se 410 ml de solução. A concentração comum dessa solução é igual a. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer aqui, a fórmula. A gente tem que se lembrar da fórmula de concentração comum. Como é a fórmula de concentração comum? Gramas sobre litros. Gramas, que é massa, dividido por volume. Quem é minha grama aqui, pessoal? Aqui nessa questão. Vai ser 100. E quem é que vai ser o meu volume aqui? 400 ml. Perceba que esse valor está em ml. Tem que converter ele para litro. Eu pegando 410 ml, convertendo para litros, vai ser 0,41. Eu tenho duas formas de converter unidades de medidas. Eu geralmente utilizo regra de 3, mas tem gente que utiliza deslocando a vírgula para a esquerda. Eu vou mostrar pelos dois métodos e vocês escolhem, vocês chegam a escolherem qual é o melhor método que vocês querem utilizar. Então, vocês podem perceber aqui, eu tenho 410 ml. Perceba que a vírgula ela vai estar sempre aqui no final. No final daqui, ó. Eu tenho o meu zero, a vírgula vai estar aqui, ó, no finalzinho, antes do zero. Quando eu ando, quando eu estou trabalhando com litros, eu vou andar três casas para a esquerda. Então a vírgula está aqui. Prestem só atenção. No, onde está aqui o símbolo do mouse, onde eu estou com o dedo aqui, posicionando aqui no zero. Eu vou andar três casas. Prestem só atenção. Ó, andei. Uma, duas, três. A vírgula vai ficar na frente do meu número 4. Então, coloquei a vírgula aqui e acrescentei um zero. Então, vai ser 0,41. Então, 410 ml convertendo para litros, em litros vai ser 0,41 litros. Isso aqui é a forma mais fácil de converter. Quem quiser converter por regra de 3, converte por regra de 3. Quem achar mais seguro, tiver mais segurança,
Eu converto utilizando regra de 3. Eu já estou acostumado a utilizar a regra de 3. Mas quem quiser converter utilizando a passagem da vírgula para a esquerda, vai dar no mesmo também. Mais uma vez, a vírgula vai estar antes do numeral, antes do número zero. Andei uma casa. Uma, duas, três. Coloco a vírgula aqui na frente do meu 4, acrescento o número zero, 0,41. Fiz a conversão, agora eu vou jogar esses dados na minha fórmula. Quem é a minha massa aqui? 100. Quem é o meu volume? 41. 100 dividido para 0,41 vai dar quanto? 243,90 gramas por litro. Então, qual vai ser a minha resposta? Letra C. Não, letra C não. Letra D, perdão. Tinha visto aqui um C. Esse C aqui é de concentração, né? Da questão 1. Então, qual a resposta certa? Letra D, 243,90 gramas por litro, tá certo? Sempre lembre-se de colocar o símbolo da unidade de concentração. Trabalhando aqui com gramas por litro. Eu estou querendo avaliar a quantidade daquela massa em uma quantidade de litros, tá certo? Então, prestem bastante atenção quando forem resolver essa questão. Vamos para outra questão aqui. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução aquosa de nitrato de sódio que contém 30 gramas de sal e 400 ml de solução. Mesma coisa, vamos utilizar o mesmo raciocínio da questão anterior. Vou identificar quem é a minha massa, quem é o meu volume. Qual é a massa aqui, pessoal? 30. 30 gramas de sal. E quem é o meu volume? 400 ml. Está em ml, tem que fazer o quê? Converter para litros. Mesmo esquema. Quando for nas outras questões, eu vou mostrar para vocês como é que eu converto utilizando regra de 3. Nessas questões agora eu vou converter utilizando o deslocamento da vírgula para as casas da esquerda. Mas nas próximas questões eu vou mostrar para vocês como é que a gente converte utilizando regra de 3. Também é muito fácil. Então, bora lá, pessoal. Como eu disse na questão anterior, a vírgula vai estar no final do meu número. Então, a vírgula está aqui, ó, no finalzinho. Ela está antes do número zero. Ela vai andar quantas casas? Três casas. Uma, duas, três. A vírgula vai ficar na frente do número 4. Então, eu vou colocar um zero para ocupar essa casa vazia. Vai ficar quanto? 0,4. Então, 400 ml em litros torna-se 0,4 litros, transformando de ml para litro. Vou fazer, de certa forma, a junção de cada dado desse na minha fórmula. Então, C de concentração, a minha massa 30 gramas e o meu volume 0,4. 30 dividido para 0,4, 75 gramas por litro. Qual vai ser a minha questão? Qual vai ser a resposta? Letra B. Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão, pessoal, ela está pedindo para a gente calcular a concentração comum das soluções, tanto do item A como do item B. Prestem atenção aqui. 50 gramas de H2SO4 em 1 litro de solução. Então, vamos lá. Concentração igual a massa sobre volume. Que é a minha massa? 50 gramas de H2SO4 em 1 litro de solução. Como vocês estão vendo aqui, o valor já está em litro. Então, só faço colocar o número 1. 50 dividido para 1, 50 gramas por litro. Item B, 20 gramas de hidróxido de sódio em 250 ml de solução. Prestem atenção aqui nesse cálculo aqui que a gente vai resolver. Para calcular a concentração, primeiro vamos converter a unidade de volume de ml para litro. Aqui é como se fosse tipo uma explicação, que eu sempre digo nas outras questões. Tenho que converter de ml para litro. Bora lá. Aqui ele fez de forma direta. Ele pegou 250 e dividiu para 1.000, deu 0,25. Mas eu posso fazer também como eu fiz, utilizando o esquema
da transferência da vírgula para três casas à esquerda. Então, a vírgula está aqui. Andei uma casa. Uma, duas, três. A vírgula vai ficar aqui, ó, na frente do 2. Coloco um zero, 0,25. Perceba que eu não vou deixar o meu zero. O zero não tem valor algum. Então, deixo só 0,25. Então, transformando de 250 ml para litros, será o valor 0,25 litros. Vou substituir quem é quem aqui na minha fórmula. Quem será a minha massa? 20 gramas. Ó, não é 20 gramas de hidróxido de sódio? Quem será o meu volume? 0,25 litros. Pego o meu valor, que é 20 gramas, e divido por 0,25. Vai dar quanto, pessoal? 80 gramas por litro. Então, utilizando este esquema, passo a passo, com muita calma, vocês conseguem resolver a questão. É só se atentar aos dados que estão sendo fornecidos na questão. Ok, pessoal? Então, vamos agora para o item 4, a questão número 4. Qual a concentração em gramas por litro da solução obtida ao se dissolver 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água? Primeira dica que eu digo a vocês: centímetro cúbico é o mesmo que ml, beleza? O mesmo valor de centímetro cúbico é o mesmo em ml. Primeiro passo, a gente vai transformar a unidade de volume de centímetro cúbico para ml. O que eu disse a vocês, o valor em centímetro cúbico é o mesmo de ml. Então, é o mesmo que eu transformar de ml para litro. Muito simples. Vou aqui, ó, sabendo que um centímetro cúbico equivale a 1 ml, então temos que, ó, agora a partir daqui, eu já vou responder por regra de três. Prestem atenção. 1.000 ml, pessoal, equivale a quantos litros? 1 litro. Em 1.000 ml eu tenho 1 litro. Quanto é que eu quero transformar aqui? 50 ml. Eu quero saber quantas ml eu vou ter para o meu volume. Como eu não sei, eu vou colocar o V aqui embaixo. Então, 1.000 ml tá para 1 litro. Quantas ml vai ter no meu volume desejado? Meios por extremos. Vamos resolver aqui. 50 vezes 1, 50. 1.000 vezes V é 1.000. Sendo que aqui ele colocou, de certa forma, um V. Como vocês estão vendo aqui, ele fez aqui pela uma forma mais direta. Ele multiplicou 1.000 vezes 1, 1.000. 50 vezes V, 50. 50 vezes 1 é o mesmo que 50 vezes V. Aí ficou 50 dividido para 1.000. Deu quanto? 0,5. Poderíamos fazer também transferindo a vírgula. Vamos fazer aqui transferindo a vírgula para vocês verem como é que fica. Aqui foi por regra de três. Tem gente que gosta de utilizar a regra de três. E já tem gente que gosta de utilizar a transferência de vírgulas. Vamos verificar aqui. 50. Aqui está o meu número aqui. A vírgula está aqui, antes do meu zero. Vou andar quantas casas? Três. Uma, duas, três. Ó, a vírgula não estava aqui, pessoal. Andei quantas casas? Três casas. Ó, lembre-se que aqui tinha um zero, viu, pessoal? Aí eu adicionei mais outro zero aqui. Lembre-se que aqui tem um zero. Então, ó, uma, duas, três. Então, eu vou ter que colocar um zero aqui, a vírgula e outro zero, para, de certa forma, ficar alinhado, para ficar em, de certa forma, num valor que dê para utilizar na minha questão. Então, transformei 50 ml em litros, ficou 0,05. Fiz a conversão, né, de unidades, agora vou aplicar na minha fórmula, na minha questão. Vamos lançar os dados aqui.
Bora lá, pessoal. Quem é a minha massa aqui? A minha massa é 4. E quem é o meu volume? 0,05. 4 dividindo para 0,05, 80 gramas por litro. Vamos agora para a questão número 5. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de MgCl2, cloreto de magnésio, de concentração de 8 gramas por litro. Quantas gramas de soluto são obtidos? De antemão, a gente vai fazer o mesmo esquema, transformar de ml para litro. Eu tenho 250 ml. Vou fazer a minha conversão de unidades. Perdão, viu, pessoal? Quando chega essa hora, dá um sono. Vou fazer a conversão de unidades. 250 ml para litro. Olha aqui, pessoal, a vírgula. A vírgula está aqui, ó. Vou dar quantas casas? Três casas. Uma, duas, três. A vírgula ficou na frente do 2. Coloco o zero na frente. Vai ficar 0,250 litros. Sendo que, de certa forma, cadê? Pronto, aqui eu fiz a conversão. Fiz a conversão da minha unidade. Perceba que esse zero que está aqui, pessoal, eu não vou utilizar ele, vou deixar só 0,25. Aqui, como foi na divisão, eu deixei o valor, mas quando eu vou utilizar dentro da minha fórmula, é 0,25, viu? Não é 0,250 litros, não. Eu desprezo esse zero que está aqui. Só utilizo o zero da minha esquerda. Isso aqui eu não posso eliminar, beleza? Então, fiz a conversão de unidades, isso utilizando a questão da transferência da vírgula. Vamos ver por regra de 3. 1.000 ml está para 1 litro. Eu quero saber quantas ml eu vou ter para o meu volume desejado. 1.000 vezes 1 vai dar 1.000. 250 vezes 1, 250. 250 dividido para 1.000, 0,250. Beleza? Vamos agora saber quem é aqui na minha forma. Concentração igual a massa sobre volume. Quem vai ser a minha massa aqui? 8. Quem é o meu volume? 0,25. 8 dividido para 0,25 vai dar 2 gramas de MgCl2. Qual vai ser a alternativa? Letra D. Agora, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com concentração molar. Aqui a gente tem que ter mais uma atenção redobrada, porque que eu vou estar trabalhando com a massa do soluto, a massa molar e o meu volume. Então, aqui a gente tem que saber calcular massa molar, a gente tem que saber fazer conversão de unidade e aplicar tudo isso em uma questão só. Então, prestem bastante atenção. Qual a diferença da concentração comum para a concentração molar? Na concentração comum, pessoal, eu só vou utilizar um cálculo no qual eu quero avaliar quanto de gramas eu vou ter naquele meu determinado volume. Já a concentração molar, eu quero saber a quantidade de mols, a concentração de mols naquela determinada, de certa forma, naquele determinado componente, naquele determinado composto químico. Então, vai ser um cálculo que eu vou utilizar para saber quantos de mol que eu vou ter naquela substância, naquela mistura, naquele creme, enfim, qualquer coisa que eu queira avaliar. Então, bora lá. Vamos raciocinar dentro desta questão aqui. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade. Então, concentração em mol por litro é o mesmo que molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro da solução. Dado da massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Então, prestem atenção aqui que ele já está dando o valor da minha massa molar. Se ele não tivesse dando, eu tinha que calcular. Vai ser outras questões que a gente vai resolver e a gente vai ter que calcular a massa molar. Preste atenção que no dia ela pode colocar a massa molar, como ela pode dar os dados para a gente calcular a massa molar. Então vamos lá. A fórmula de concentração molar é essa aqui. Mzão, Mzão de mol de massa molar igual a
Perdão, viu? Não é massa molar, não. Emissão de concentração molar igual a massa do soluto dividido pela massa molar multiplicado pelo meu volume. Bora lá, pessoal. O que é soluto? Soluto é aquilo que vai ser dissolvido no meu solvente. A junção de um soluto com mais um solvente tem uma solução. Bora lá, um exemplo aqui. Eu tenho água, tenho sal. Quem é o meu soluto? A minha partícula sólida, o meu sal. Quem é o meu solvente? A água. A junção da água com sal vai se tornar uma solução, beleza? Então, bora para cá com esse mesmo raciocínio para essa questão aqui. Quem é que vai ser o meu soluto aqui? A minha glicose. Ó, 18 gramas. É massa, vai estar em grama. Se a gente chegasse a tentar a saber o que é soluto, o que é volume, o que é massa molar, a gente consegue montar a questão de boa. Então, quem é a massa do meu soluto? 18 gramas de glicose. Dividido para a massa molar. Qual é a massa molar da minha glicose, pessoal? 180. Então, 180 vai multiplicar por quê? Por 1 litro da minha solução. Perceba que aqui, ó, o valor já está em litro, não preciso converter. 18 dividido para 180 multiplicado por 1. 180 vezes 1 é o mesmo que 180. Então, 18 dividido para 180 vai ser equivalente a 0,1. Então, isso aqui é, é a resposta do meu cálculo. 18 dividido para 180 vai equivaler a 0,1. Então, letra A na questão 6. Bora para a 7 aqui. Soro fisiológico contém 0,90 gramas de cloreto de sódio, cuja massa molar é 58,5 em 100 ml de solução aquosa. A concentração do soro fisiológico em mol por litro é igual a... Bora calcular aqui. Perceba que aqui eu tenho a minha fórmula, o C de concentração igual à massa do meu soluto dividido pela massa molar multiplicado pelo volume. Então, vamos saber quem é quem aqui. Qual vai ser a massa do meu soluto? 0,900 gramas de NaCl, dividido pela massa molar. Qual é a massa molar do meu cloreto de sódio? 58,5. Qual será o meu volume? Aqui ele está dando em 100 ml. Convertendo de ml para litro será quanto? 0,1. Bora ver por que que é 0,1? A vírgula está aqui, ó, atrás do zero. Então, eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, uma, duas, três, 0,1. Então, 100 ml em litros equivale a 0,1 litro. Então, vou pegar 0,900, vou dividir pela multiplicação de 58,5 vezes 0,1. Realizando esse cálculo, vai dar 0,154. Vou pegar aqui, ó, eu faço aqui também. Eu não só explico por aqui, pessoal, como eu confiro também aqui na calculadora, beleza? Porque muitas das vezes a gente acaba errando e é super normal. Então a gente sempre tem que estar avaliando para ver se tudo que a gente faz é certo ou não. A gente tem que estar se cobrando muito nisso. 58,5 vezes 0,1 dá 5,85. Aí eu pego 0,900 dividido por 5,85. Aí o valor vai dar quanto? 0,154. Aqui vai dar na calculadora, vai dar 0,53. Aí no caso aqui, eu fiz um arredondamento. Fiz um arredondamento para 0,54. Então, qual vai ser a resposta? Letra D, da questão número 7. Vamos agora para o item número 8.
Qual será a concentração e quantidade de matéria de uma solução que foi preparada? Vou conectar aqui o carregador, que ficou um pouco mais escuro aqui a tela. Um instantezinho aqui, viu, pessoal? Pronto, bem melhor. Deu certo aqui. Vamos para cá, pessoal. Vamos calcular também mais uma questão de concentração molar. Prestem atenção aqui nesta questão. Qual será a concentração e quantidade de matéria de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 120 gramas de hidróxido de sódio em 2 litros de água e obteve-se uma solução de 2 litros? Então, bora lá. Vamos utilizar o mesmo raciocínio. Vou utilizar a minha fórmula, que é massa de concentração molar igual a massa do meu soluto dividindo pela massa molar multiplicado pelo meu volume. Quem será o meu soluto? 120 gramas de hidróxido de sódio. Qual será a massa molar do meu hidróxido de sódio? Perceba que aqui já vai dar na questão aqui, ó. Massa molar, 40 gramas por mol. Massa do soluto, 120. E o volume, 2 litros. Então, os dados já estão aqui, ó. A questão já está dando esses dados. Está logo aqui abaixo. Eu só vou substituir aqui na minha fórmula. Então, 120, que é a massa do meu soluto, dividido por 40 gramas de mol, que vai ser a massa molar, multiplicado por quem? Por 2 litros do meu volume. Então, resolvendo isso aqui, 40 vezes 2 vai dar quanto? 80. 120 dividido para 80 vai dar 1,5 mol por litro. Mais uma questão de concentração molar para vocês. Vamos agora para essa 9 aqui. Essa 9 aqui, pessoal, eu fiz como se fosse tipo uma junção de tudo, minuciando tudo, transformando de ml para litro, calculando massa molar e realizando o cálculo de concentração molar. Então, aqui eu vou explicar como é que a gente calcula massa molar. Então, prestem bastante atenção. A substância química sacarose, C12H22011, é comumente conhecida como açúcar. Para adoçar uma xícara de café, usam-se em média 7 gramas de sacarose. Supondo que o volume final do café adoçado seja 50 centímetros cúbicos, que é o mesmo que 50 ml, calcule a concentração molar aproximada do açúcar no café. Perceba que a questão está dando o valor das minhas massas molares. Eu tenho que calcular o valor dessa massa molar dentro da minha equação química. Eu vou ajudar vocês a calcular a massa de cada um dos meus componentes. Prestem só atenção. Qual é a massa molar do meu carbono? 12. Qual é a massa do meu hidrogênio? 1. E qual é a massa do meu oxigênio? 16. Primeiro passo, converter 50 ml para litro. Posso fazer por transferência de vírgula, como por regra de 3. Bora por regra de 3? 1 litro equivale a quanto? 1000 ml. Quantos litros eu vou ter em 50 ml? Meios por extremos. 1000 vezes x, 1000x. 50 vezes 1, 50. Vou resolver a minha equação. Vou isolar x. 50 está aqui, passa dividindo. 50 dividido para 1000, 0,05. Poderia fazer o mesmo por transferência de vírgula. Aqui, ó, tá a minha vírgula. Andei 3 casas, ó. A minha vírgula estava aqui, ó. Aqui é como se tivesse um zero. Estava aqui. Andei 3 casas, ó. Estava aqui. Uma, duas, três. Acrescentei mais outro zero aqui e coloquei a vírgula aqui. Ó, vamos fazer para trás para ver se dava o mesmo ml, ó. Tá aqui. Uma, duas, três. 50.
A vírgula ficaria aqui no final. Bora agora calcular a massa molar? Prestem atenção que aqui nessa coluna eu vou ter o valor da massa atômica, beleza? Qual a massa atômica do meu carbono? 12. Qual a massa atômica do meu oxigênio? 22. E qual o valor da massa atômica do meu oxigênio? 11. Prestem atenção, pessoal. Massa atômica é uma coisa e massa molar é outra. Calculando, multiplicando um pelo outro, eu vou ter o valor total da massa molar de cada elemento. Então, prestem atenção. 12 vezes 12 vai dar quanto? 144. 22 vezes 1, 22. 11 vezes 16, 176. Isso aqui é o processo que eu faço para calcular a massa molar de cada componente químico, de cada átomo da minha equação química, de cada elemento. Calculei do meu carbono, calculei do meu hidrogênio, calculei também do meu oxigênio. Assim que eu realizar, eu vou somar 144 mais 22 mais 176. Vai dar quanto? 342. Então, esse 342 é o valor da massa molar da minha sacarose. Aí agora eu vou para a fórmula de concentração molar e vou resolver. C de concentração igual a massa do soluto dividido pela massa molar multiplicado pelo volume. Qual vai ser a minha massa? 7 gramas. Qual vai ser a massa molar da minha sacarose? 342. E qual é o meu volume? 0,05. Resolvendo isso aqui, vai dar quanto? 0,409 mol por litro. E é isso, pessoal. Espero que tenha dado uma clareada, né, na, em todas as nossas mentes, em todas as pessoas que estão com um pouco de dificuldade nesta disciplina, né? Treine bastante, vai dar tudo certo, né? E é isso. A gente só aprende treinando. Desde já desejo uma boa prova para vocês, para todos os colegas, sucesso e até em breve, no próximo período, sexto período, se Deus quiser. Deixa eu só sair aqui.